O, Continuando a nossa aula, né, nosso assunto, que é de análise sintática, na aula passada a gente viu que para análise sintática ascendente, né, a análise LR, né, que gera gramáticas LR, a gente tem duas operações que a gente vai fazer, que é o shift e o reduce, né? O shift, ele pega alguma coisa da entrada e empilha, né? E o reduce, ele pega o que tem na pilha e transforma de acordo com uma das produções que a gente tem, certo? Mas a gente mostrou na aula passada uma maneira genérica, digamos assim, de fazer essa transformação, certo? Hoje a gente vai ver um algoritmo mesmo para fazer essa análise sintática LR, certo? Então, começando, né? Como é que o processo de análise sintática LR ela vai funcionar? Ela vai precisar de três coisas, né? Um buffer de entrada. No caso, esse buffer de entrada, ele tem os próximos símbolos a serem identificados, a serem consumidos, que a gente chama do buffer, certo? A gente tem a pilha, né, para armazenar. Só que nesse caso aqui, a pilha ela vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque a pilha ela não vai armazenar somente os símbolos que a gente está reconhecendo, a gente vai armazenar as cadeias já lidas da nossa entrada, ou as cadeias que a gente fez um reduce, né, que a gente fez ela ficar reduzida a um determinado símbolo, e junto com as cadeias, a gente também vai empilhar estados, né? Ou seja, da mesma forma que a gente usou na análise ascendente, que funciona com estados, a gente também tem na análise ascendente a questão dos estados. Então, a gente tem um estado e, dependendo do símbolo que a gente tiver, a gente vai fazer uma transição ou não para outros estados, certo? Então, vai funcionar com buffer, uma pilha que vai ter a cadeia e os estados, e, no caso, um programa diretor, que seria os handles, né? Que esse programa ele vai consultar uma tabela sintática, como a gente também fez lá na análise descendente, a gente também vai ter uma análise sintática, onde essa análise sintática, essa tabela sintática, ela vai decidir qual é a ação que a gente vai fazer, certo? Ou seja, se a gente vai fazer um shift, se a gente vai fazer um reduce. Existe uma outra operação que a gente vai ver ainda, que é o desvio, aceitar ou recusar a cadeia, né? Então, a gente vai ficar com isso aqui, né? Não é uma máquina de Turing, né? Por ter essa fita aqui em cima, não é uma máquina de Turing, porque a máquina de Turing ela tem a fita infinita, né? Nesse caso aqui, o nosso analisador sintático ele vai pegar o buffer, que isso aqui seria o buffer da entrada, ele vai ter um conjunto de símbolos até o fim da entrada, o fim da cadeia. A gente tem o nosso programa diretor, que seria o analisador sintático LR, que ele vai consultar tanto a entrada quanto a pilha, onde aqui na pilha a gente vai ter um símbolo x1, x2, xm, que seriam os nossos símbolos da cadeia que a gente leu, empilhou ou fez redução, e junto, intercalado, a gente vai ter uns S, que seria, no caso aqui, eu botei E lá no algoritmo, mas que seriam nossos states, né, os nossos estados. Sendo que sempre a gente vai ter um estado inicial aqui na pilha. Então, a gente tem um estado inicial e aí a gente vai ter as cadeias e o próximo estado, a cadeia e o próximo estado. Né? O símbolo, no caso da cadeia, não, que aqui é só um símbolo. Né? Um símbolo, estado, até que a gente chegue no topo da pilha. Certo? Então, esse analisador sintático, ele vai verificar a entrada e a pilha e vai escolher uma das ações, no caso, o shift reduce, ou desvio, ou dar a saída do algoritmo dizendo se aceitou ou se houve um erro sintático aí no reconhecimento. Certo? Então,
Sobre as tabelas sintáticas, né? Como eu disse, o programa, o analisador, ele vai sempre pegar a pilha da entrada e da tabela sintática, certo? É, o que acontece na análise sintática descendente é que a gente tem várias formas de construir a tabela sintática. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver pelo menos um ou dois métodos diferentes de construir a tabela sintática, mas o restante do processo de reconhecimento é sempre usando o mesmo formato de tabela sintática, né? A entrada e a pilha, certo? Então, hoje o que a gente vai ver é só como usar a tabela sintática, né? Na próxima aula a gente vai aprender como criar a tabela sintática, certo? Então, como é que funciona, como é que está organizada a tabela sintática, uma tabela sintática para análise LR, né? Cada linha representa as ações relativas a um estado. Então, da mesma forma que a gente tem na tabela descendente, cada linha ela vai representar um estado, certo? Da mesma forma, cada coluna ele vai ter qual é o próximo terminal de entrada, se for um símbolo terminal, ou um não terminal resultante de uma redução. Então, você fez uma redução e empilhou de volta um não terminal, resultante de uma produção, né, que você reduziu através de uma produção. Então, é assim que vão estar dispostos os elementos da tabela sintática. A linha representando o estado, as colunas representando os símbolos terminais ou não terminal que a gente conseguiu reconhecer, certo? E aí o que é que vai acontecer na entrada da tabela? Ou seja, o que é que vai ter em cada célula da tabela? Vão ter três, três possíveis conteúdos. O primeiro conteúdo, isso aqui eu estou mostrando aqui é um exemplo de entrada, certo? O primeiro tipo de conteúdo é o SN, né? O que seria o SN? Ele indica que se você tiver naquele estado e você tiver uma determinada entrada, né? Você deve consumir a entrada, ou seja, você deve fazer um shift, né? Então você consome a entrada, empilha o símbolo que você leu da entrada, ou seja, joga o símbolo da entrada na pilha e também joga junto com o símbolo, o próximo estado para qual ele vai, que no caso é o estado N. Então, aqui, por exemplo, se eu estou no estado 0 e vem o ID, aí tem um símbolo aqui que é o S5. O que é que significa? Eu vou consumir o ID, né? Eu vou dar um shift, né? Eu vou consumir o ID da minha entrada, jogar esse ID na pilha e o meu próximo estado, o meu estado atual, ele vai ser o estado 5. Então, ele vai passar para o estado 5, certo? Então, eu também jogo na pilha o próximo estado que eu vou passar. Então, se vier esse S aqui, ele vai dar um shift consumindo e empilhando também o próximo estado a ser visitado, né? A gente analisar. Se vier um R, por exemplo, aqui tem R2. O que é que significa? Que você vai fazer um reduce, né? Só que esse M ele não significa o estado, ele significa a enésima produção. Ou seja, se você tem uma linguagem e você tem N produções, né, nessa linguagem, então você vai ordenar essas produções, certo? Previamente, para dizer qual é a produção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quando você encontrar o RM, significa o quê? Você vai dar um reduce usando a regra número M da produção, certo? E aí o que é que você vai fazer? Se a produção for do tipo A1, A2, até a K, então você vai remover K pares de estados e terminais, certo? A gente vai ver um exemplo e no exemplo vai ficar mais claro. Mas se, por exemplo, a minha produção fosse A implica em AB, certo? Ou A implica em BC.
Então, no caso BC, são dois símbolos. O que é que você vai fazer? Você vai retirar esses dois símbolos da pilha e vai jogar esse seu A, que é o seu não terminal da produção, do lado esquerdo da produção. E se você tiver um não terminal na pilha, né, ou seja, você tiver num estado e você tiver um não terminal, você vai ter um comando do tipo DN. O que é o DN? Você vai desviar, né, ou seja, você não vai consumir nenhum símbolo da entrada e você vai desviar para um estado, o estado que você definir. Como assim? Digamos, eu estava aqui no estado 4 e acabei de fazer uma redução para o símbolo E. O que é que ele vai fazer? Quando ele empilhar aqui o E, ele não vai consumir outro símbolo da entrada, ele vai simplesmente desviar daqui do estado que ele está para o estado 8. E assim ele vai continuar. Então, a tabela ela vai ser construída com essa configuração aqui. Aqui na cada linha a gente vai ter o estado. Nas colunas a gente pode ter os terminais, onde no caso os terminais eles vão dizer para a gente se a gente vai fazer um shift ou se a gente vai fazer um reduce. E os não terminais, que a gente vai fazer o desvio, ou seja, eu vou fazer o reconhecimento desse não terminal e vou desviar para o estado 1, estado 2, estado 3 e assim sucessivamente, certo? Então, esse é o formato da tabela que a gente usa numa análise ascendente, certo? E, como eu disse, por enquanto a gente vai aprender como usar essa tabela, né? Nas próximas aulas a gente vai aprender como criar uma tabela. Mas, na verdade, a criação da tabela é parecido com a da análise descendente. Ou seja, a gente vai fazer um autômato, né? Vai construir um autômato e essas transições aqui, elas vão ser dadas por esse autômato aí que a gente vai construir, certo? Mas, por enquanto, vamos aprender como usar essa tabela. Então, aqui a gente vai para o algoritmo de reconhecimento da análise ascendente. Então, antes de você fazer o algoritmo, de você executar o algoritmo, você tem que, primeiro, criar um símbolo artificial, certo? Na sua gramática. Para que esse símbolo artificial? Só para você ter o estado inicial, certo? Para dizer, comecei do estado inicial, certo? Então, você vai criar, por exemplo, aqui, você tem aqui, são essas produções. Então, você vai criar uma produção inicial aqui, antes dela, certo? Que seria E', implica em cifrão, né? Que seria o fim da entrada, certo? Só para que você consiga dizer quem é o seu símbolo inicial. Então, você vai criar um símbolo inicial artificial, né? Que seria o ponto de partida. Inserir um estado inicial E0 na pilha. Então, antes de começar, eu vou inserir, antes de começar o processo em si, eu vou inserir esse estado inicial E0 na pilha, né? Vou indicar meu marcador da entrada aqui antes da cadeia, né? Ou seja, eu vou começar a cadeia a partir do início dela e vou ordenar as produções da gramática, ou seja, está aqui nossas produções. Então, eu vou separar cada um, ao invés de ter o ou aqui, eu vou dizer, olha, aqui é a minha produção número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, certo? Então, aqui são as minhas produções. Então, eu vou empilhar o estado inicial, é 0, vou começar a entrada sem consumir nenhum símbolo e vou ordenar os meus elementos aqui nas minhas produções, as produções da minha gramática, certo? Uma vez que eu faço isso, eu vou repetir esse processo até que a gente o reconheça ou caia no erro, certo? Qual é o processo que eu vou repetir? Primeiro, eu vou ler o estado que está no topo da pilha e o próximo símbolo que eu vou ter na entrada, certo? Nesse caso aqui, por exemplo.
o topo da minha pilha está o estado é 0, e o próximo símbolo da entrada é o abre parênteses. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar na minha linha do estado é 0, na coluna do meu abre parênteses, né? Que é o meu símbolo que é da entrada, certo? E aí o que é que vai acontecer? Se a entrada da tabela for um SN, né? For um shift, o que é que eu vou fazer? Eu vou consumir a entrada, né? Vou tirar o símbolo do buffer da entrada, vou empilhar esse símbolo que eu estou lendo da entrada e empilhar o estado para qual o shift é. Aqui é até N, né? Que é o SN. É empilhar o estado para qual o shift está me mandando. Nesse caso aqui, eu tenho estou no estado 0, vem um aparência, tem um S4. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o aparência da entrada, consumir, jogar ele na pilha e jogar na pilha também o estado E4, que é o estado que a minha tabela está mandando eu ir aqui agora, certo? Então, se tiver um S alguma coisa, a gente vai seguir esse comando, certo? Dar um shift, consumir, empilhar o símbolo e empilhar o estado, certo? Se não for um shift, se for um reduce, aí tem um procedimentozinho com um pouquinho de cuidado. O que é que você vai ver? Você vai ver qual é a produção que você tem no reduce, certo? Então, por exemplo, vou olhar aqui esse R4, certo? O que é que eu tenho nesse R4? Eu vou reduzir usando a produção 4. Aí eu vejo, qual é a produção 4? Essa daqui. T implica em F. Então, o que é que eu vou fazer com essa minha produção T implica em F? Aí a primeira coisa, você vai desempilhar 2 vezes M elementos. Como assim? O M seria o tamanho dessa produção. Nesse caso aqui, ó, T implica em F. Quantos símbolos eu tenho na minha produção? Só um. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desempilhar 2 elementos. Por quê? Porque o primeiro elemento era o estado em que eu estava e o segundo elemento era o F que estava lá empilhado, certo? Então, eu vou desempilhar o estado e o símbolo os símbolos de acordo com o tamanho dessa minha cadeia. Depois, vou fazer o quê? Pegar qual era o estado que eu tinha depois de eu depois de eu desempilhar, né? Vou pegar o estado e vou empilhar esse meu novo símbolo que está aqui do lado esquerdo da produção. Nesse caso de T implica em F, o que está do lado esquerdo é o T. Então eu vou lá e empilho o T, certo? Depois de empilhar o T, o que é que eu faço? Ler na tabela, né? Qual é o desvio que eu vou fazer para esse símbolo que eu tenho aqui. Digamos que aqui, antes de fazer esse T implica em F, eu estava no estado 0. Então, quando eu desempilhei tudo, eu voltei para o estado 0. O que é que acontece? Eu venho aqui, ó, eu estou no estado 0 e o símbolo que eu acabei de empilhar foi o T. Aqui, estado 0, empilhei o T. O que é que acontece? Desvie para o estado 2. Então, o que é que eu faço? Eu empilho o estado 2, né, esse novo estado, na minha pilha. Então, toda vez que eu fizer um reduce, eu vou remover todos os símbolos referentes àquele reduce, vou verificar qual é o novo estado em que eu vou me encontrar, empilhar o símbolo que eu acabei de reduzir e colocar o novo estado que ele vai, para onde ele vai, de acordo com essa tabela aqui de desvios, né, do GoTo. Certo? Vamos fazer esse exemplo aqui que a gente vai conseguir entender melhor. Né? Só não sei se vai dar para ficar. Como é que desaparece isso?
Dá para enxergar aí, tranquilo? Sim, dá pra ver. Pronto. Então, beleza. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Eu estou com a minha pilha, meu estado é zero, e está aqui o próximo símbolo da entrada. Qual é o próximo símbolo da entrada? É o abre parênteses, né? E o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui na tabela e digo, ó, no estado zero, a minha entrada é um abre parênteses. Qual é a ação que eu vou fazer? A ação é o S4. Eu dou um shift e vou para o estado 4, ou seja, aqui na minha tabela. Além do meu estado é zero, que eu já tinha, eu vou empilhar também. Eu vou ver se dá para colocar aqui. Eu vou empilhar o abre parênteses, que é o símbolo que eu acabei de ler, e vou empilhar o próximo estado para qual eu vou, que é o estado 4. Então, eu vou para o estado 4. Agora, a minha entrada ele não tem mais esse buffer completo. Por quê? Porque eu consumi o abre parênteses, certo? Então, a minha nova pilha vai ser essa, com o estado é zero, o aparentes e o estado é 4, sendo que esse aparentes e o estado é 4 foi resultante dessa minha operação de shift aqui, certo? Então eu consumi o símbolo e empilhei o novo estado, que é o 4, que é o que tinha lá na minha tabela, certo? Vamos lá, vamos continuar. Aí eu tô aqui agora com o seguinte, eu tô o meu estado é 4 no topo da pilha e tô com um A como próximo símbolo da entrada. Eu venho aqui na minha tabela. Eu estou no estado 4 e vem o A, que é um ID, certo? Ou seja, eu vou fazer a operação S5. O que é a operação S5? Vou pegar aqui, vou empilhar, né? Vou dar um shift, né? Ou seja, eu vou empilhar o símbolo que eu acabei de ler, que é o A, e vou empilhar o próximo estado que eu vou, que é o estado 5, certo? Então, tá aí a minha pilha e eu tô com o meu estado atual 5. O que é que vai acontecer? Aqui eu vou consumir o A e o meu próximo símbolo de entrada vai ser o mais, certo? Vamos lá, próxima transição. Eu estou no meu estado E5, tá aqui o estado 5, e vem um mais. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a ação R6, certo? Eu vou copiar aqui para a gente. Vamos lá. Eu estou com a pilha nesse aqui e chegou a ação que é o R6. O que é o R6? É um reduce. O que é que o reduce faz? Ele vai reduzir através da produção número 6 da minha gramática. Se lembra que o reduce ele não diz qual é o próximo estado, ele diz qual é a produção que você vai reduzir. Então, estou na produção, vou fazer uma redução número 6. O que é que vai acontecer na R6? Eu vou pegar isso aqui. Primeira coisa, eu vou desempilhar a quantidade de itens que tem nessa produção. Nesse caso aqui, só tem um ID, né? Um símbolo. Então eu vou pegar aqui a minha pilha e vou desempilhar um estado e um caractere, que seria esse caractere A, que seria o ID, certo? Legal? Estão acompanhando? Então, R6. Só tem um símbolo aqui, na produção 6. Eu vou desempilhar
dois elementos, que seria um estado e um símbolo que eu tenho lá na minha pilha. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou empilhar o meu símbolo que eu fiz a redução, que no caso aqui seria o F. E agora eu vou verificar. Olha, eu empilhei o F e o último estado que tinha antes aqui era o estado 4. Aí o que é que eu faço? Eu vou aqui na minha tabela e diz, e olho, eu tenho um e eu reduzi para um F. O que é que eu vou ter agora? Eu vou desviar para o estado 3. Então eu vou e coloco aqui na minha pilha, é 3. Vamos aqui. Eu vou fazer um R4, uma redução através da regra 4. Então vamos lá. Qual é a regra 4? Essa aqui. T implica em F. Quantos símbolos tem aqui nessa produção? Um símbolo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou desempilhar um estado e vou desempilhar um símbolo que estava aqui na minha pilha, certo? Ou seja, eu vou desempilhar dois símbolos, né? Dois elementos, o estado e o símbolo que estava lá. Beleza. Essa minha produção aqui, eu vou empilhar agora o que está do lado esquerdo, porque eu fiz uma redução, ou seja, eu vou empilhar agora o T. E qual é o próximo estado que eu vou? Aí eu olho, antes de empilhar o T, o que estava no topo era o meu estado é 4. Aí eu fiz uma redução para T. Aí eu vejo, estou aqui no estado 4, fiz uma redução para T. O que é que eu faço? Eu vou para o estado 2. Então aqui eu vou estar no meu estado é 2. Na verdade eu sobrescrevi aqui, né? Não tem nada não. Vou dar um Ctrl Z. Então agora, a minha pilha, ele tinha o A, que era o ID, ele fez uma redução, ficou com F, eu fiz outra redução, fiquei com T e estou no estado é 2. E minha entrada, ela ainda continua aqui. Beleza, eu vou de novo. Estou no meu estado é 2. Tem um mais. O que é que vai acontecer? Shift 6. Se é um shift, vou colocar essa aqui para cima. Pegar essa aí de baixo. S6, o que é que vai acontecer com o S6? É um shift, o que é que eu vou fazer? Se é um shift, a minha pilha continua aqui. Eu vou empilhar o símbolo da entrada que eu li, que foi o mais. E vou empilhar o estado que eu defini aqui, que foi o estado 6. Então, aqui na minha pilha, eu vou ter o estado 6. Certo? Por que isso? Porque foi um shift. Um shift, ele vai consumir da entrada. Então, a entrada agora não vai ser isso aqui. Vai ser só o B, fecha parênteses, asterisco C. Certo? E aqui a gente vai continuar. Certo? Estou no estado 6. Próximo símbolo é um ID. O que é que ele vai fazer? Shift 5. Seja, vamos aqui copiar. Vou empilhar o meu símbolo que é B e vou empilhar o estado é 5. Então agora minha entrada vai ser esse aqui. Então Shift e vou para o estado 7. Então pego aqui a minha pilha.
dou um shift, então eu vou empilhar o asterisco, vou empilhar o meu estado 7, que é o que o shift me mandou, e vou ficar agora só com o C como sendo o símbolo inicial. Estou no estado 7, vem o ID, vou dar um shift para o 5. Então, aqui é a minha pilha, vou empilhar o C, vou empilhar o estado 5. Agora não tenho nada na entrada, né? O nada na entrada seria o dólar, né? O cifrão aqui. Estou no estado 5, vem um cifrão, reduzo pela regra 6. Vamos. Reduzo pela regra 6. Qual é a regra 6? F implica em D. É um símbolo, eu vou remover 2 da pilha. Remover aqui 2 da pilha. Empilho o F, que é o lado esquerdo da minha produção. E vou. Estava no estado 7, empilhei um F. Estado 7, empilhei um F. Vou para o meu estado E10. Estou no meu estado E10. Vem o fim da entrada. Vou fazer um reduce para 3. Então vamos ver. Produção 3. T implica em T vezes F. Então são 3 símbolos. Ou seja, eu vou remover 6 elementos da pilha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Reduzir, remover. Vou empilhar o que está no lado esquerdo, que é o 3. Vou olhar, estado 0, reduzir para um T, eu vou para o meu estado 2. E2, fim da entrada, eu vou reduzir pela regra 2. Então, apertei aqui em cima. Reduzir pela regra 2. Qual é a regra 2? E implica em T. Então eu vou remover 2 elementos, porque o tamanho da regra é só um símbolo. Vou empilhar o meu símbolo e estou no estado 0. Vem um eu vou para o meu estado 1. A entrada continua como fim de arquivo. E agora eu estou no meu estado 1, vem o fim da entrada, a ação é aceitar. E finalmente a gente aceitou a cadeia, certo? Então, esse é o algoritmo do reconhecimento na análise ascendente, certo?